Algumas coisas nunca são ditas, mas nem por isso elas deixam de ser verdade. Uma delas é que grande parte dos voos comerciais são preenchidos quase exclusivamente por passageiros que estão viajando a negócios. Outra é que muitos desses passageiros têm a tranquilidade de saber que existe alguém cuidando de seu percurso. Aliás, não só do percurso, mas de todo o planejamento logístico da viagem. Com a Avipan, a gestão de viagens corporativas da sua empresa é facilitada por uma solução que cuida de todas as etapas. Isso significa ter um sistema simples e intuitivo de agendamentos e reservas sempre à disposição. Assim, com um time dedicado de especialistas para encontrar as melhores opções de transporte e hospedagem, com economia, qualidade e bem-estar. Tudo isso com o suporte 24 horas. Mas, acima de tudo, significa ter uma solução completa que se preocupa não apenas em organizar viagens corporativas de máximo conforto e qualidade, mas também em maximizar o controle de gestão de viagens e despesas da sua empresa. Com a Avipan, você tem relatórios online em tempo real que facilitam o controle orçamentário e oferecem um panorama geral do fluxo de viagens realizadas. Além de um sofisticado sistema de BI que oferece orientações assertivas para ajudar você na hora de tomar decisões. A experiência de viajar é sempre enriquecedora, ainda mais quando bem planejada. O papel da Avipan é garantir que você e os seus colaboradores aproveitem cada momento de suas viagens sem preocupações. E que possam passar o tempo livre pensando naquilo que mais importa. Avipan, transformando momentos em experiências encantadoras. Olá pessoal, eu sou André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo a mais um Papo de Comprador. Papo de Comprador, que é um programa com conteúdo relevante, com pessoas experientes e tudo isso num papo bem descontraído para você. Olá a todos, o meu nome é Erika Riera e eu também sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O episódio de hoje é sobre sustentabilidade e a área de compras. De que forma os conceitos de ESG, ambiente social e governança, impactam a área de compras e trazem benefícios para a sua empresa. Papo de Comprador é um programa do Procurement Club que tem o patrocínio da Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, da Level Group, soluções especializadas em procurement e com o apoio da RC Online. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Papo de Comprador, hoje falando sobre sustentabilidade em compras. E os nossos convidados são César Righetti, sócio da Global Performance, consultoria de gestão, Head de Payments, Supply Chain e Sustentabilidade e diretor e professor da Business Sustainability Research Center da IBS, International Business School Americas. E também a Margot Kohn, diretora de compras da Enel Brasil. Sejam bem-vindos ao Papo de Comprador. Bom, então já emendando aqui a primeira pergunta, eu queria saber de vocês se vocês entendem que os princípios de sustentabilidade são antigos, porém estamos experimentando desafios imensos na atualidade nesses três eixos, de ambiente, social e governança. E se, na opinião de vocês, as ações de sustentabilidade nas empresas mudaram atualmente ou se permanecem fiéis às suas premissas originais? E eu queria começar com você, Margot. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Na minha visão, eu acho que mudou e mudou bastante nos últimos anos para cá. Quando a gente falava antes em sustentabilidade, eu acho que sempre as pessoas associavam puramente a meio ambiente ou puramente a reciclagem, materiais reciclados, tudo isso. Eu acho que hoje, quando a gente fala em sustentabilidade, em empresas sustentáveis, a gente vê a empresa como um todo, a gente vê como ela se mantém dentro da sociedade onde ela está inserida, a gente pensa na sustentabilidade financeira da empresa,
a gente pensa na ética, ou seja, não existe empresa sustentável se ela não tem uma ética acompanhada. Então, ela tem que inovar, ela tem que se manter, digamos, dinâmica. Então, hoje, quando a gente fala em sustentabilidade, ele tem um conceito muito mais amplo do que eu acho que a gente via antigamente. E, consequentemente, muito mais exigências com relação a esse âmbito dentro de todas as empresas. E em nenhuma empresa eu vejo que ela pode se sustentar hoje, ou perpetuar, ou crescer, se ela não pensar no lado sustentável. E você, César, o que você acha disso? As empresas estão mudando, os conceitos estão mudando ou permanecem aí robustos nas empresas? Não, claramente eles estão mudando, né? E para falar disso, é preciso falar da influência que as empresas têm no mundo cada vez mais, né? Por exemplo, quando você lista empresas e países pelo PIB ou pela receita, se puser numa ordem, se pegar os 100 maiores, mais ou menos metade da lista vão ser empresas, outra metade vão ser países, tá? E se você pega as 200 maiores corporações do mundo, elas ocupam mais ou menos 1% da população ativa do mundo e são responsáveis por 20, 25% da economia e da atividade econômica. Então, as empresas, de fato, elas detêm um grande influência e poder, tá? Falando de planeta e, portanto, sustentabilidade, que é outro elemento importante nisso, né? Você tem uma população hoje estimada em 7,8 bi. Em 2050, nós estamos falando que vai chegar em 9,5 bi, quando em 1920 era 2 bi, então nós vamos passar de 2 bi para 9,5 bi em 130 anos. É muita coisa, né? China e Índia tiraram da miséria 300 milhões de pessoas nos últimos 30 anos. São 300 milhões de pessoas que começaram a consumir energia, papel, pasta de dente, comida industrializada. Então, a pressão em cima do ambiente cada vez maior, consumo de água, consumo de energia. Em particular, a China ainda tem uma matriz muito suja de energia baseada em carvão. Tudo isso faz parte da equação, né? E você tem uma outra pressão, que é 2,5 bilhões de pessoas ainda vivendo abaixo de $2 por dia e querendo consumir, querendo passar por esse mercado. E o mundo precisa disso. Isso é bom a gente tirar esse pessoal da miséria, óbvio, mas você tem que resolver a equação como um todo, né? Então, você tem um elemento, a influência das empresas, você tem o planeta nessa transformação e você tem outro elemento que é o consumidor cada vez mais ativo, cada vez mais barulhento, rede social, cada vez mais exigindo mais de governo, das empresas, né? E a gente já tem vários casos icônicos onde com uma fotografia o cliente tira uma foto ou então faz um comentário que atrapalha na imagem da empresa. Tem uma situação icônica que foi da Nike nos anos 80, que alguém tirou foto de um menino costurando bola de capotão na Ásia, mostrando a vários meninos, várias crianças trabalhando naquilo, e a Nike perdeu $200 milhões para reverter a situação. Agora, o Madeiro, quando começou a pandemia, ele anunciou rapidamente para os acionistas dele que ia demitir 600 funcionários. Isso caiu muito mal e criou-se vários grupos contra o Madeiro por ter feito isso sem pensar no social dele, né? Então, você tem todos esses elementos convergindo e sendo que a empresa está no meio disso. Ela é um player importante para o planeta e ela tem que assumir esse protagonismo. Então, portanto, não dá para as empresas não entrarem nessa discussão de sustentabilidade e não participarem do ambiental e do social. E a questão da governança que o André comentou, é super importante ter a questão de transparência dos seus números, das suas ações e, portanto, a ação que isso tem para a sociedade. Então, o mundo está mudando e as empresas faz parte dessa mudança, inevitável dessa mudança. São agentes de transformação, né? Não simplesmente um fornecedor de produtos e serviços, né? As empresas interagem, né, com a sociedade como um agente de transformação, né? Não, e como que, acho que talvez isso que você falou, César, pegando um gancho, né, o que talvez tenha de novo é esse protagonismo que as empresas
estão tendo, não sei se por vontade própria, por pressão de vários stakeholders, estão tendo que tomar em relação à sustentabilidade. Recentemente a gente viu aí, só citando casos, como já citou alguns, de alguns bancos terem entrado na pauta das queimadas em função de perceberem uma fuga de investidores de fora nos seus papéis e coisas do tipo, né? Exato, excelente exemplo de envolvimento. Pegando um pouco esse gancho, André e Érica, eu acho que as empresas têm esse papel e as empresas que não executarem projetos nesse sentido, elas não vivem. Essa semana a gente lançou um programa em São Paulo que se chama Hortas em Rede, onde você aproveita o terreno que está embaixo da linha de transmissão para plantar. Então, você leva comida para a comunidade, 11 toneladas de alimentos foram produzidas embaixo de uma linha de rede de transmissão. Então, a gente fomentou toda a região, os agricultores puderam produzir seus produtos e podem levar alimentos para as pessoas. Então, eu acho que é um pouco dessa consciência que todas as empresas, pequenas e grandes, elas devem ter. Porque enquanto a gente não conseguir entender o papel de cada um de nós na sociedade, nós como pessoa e das empresas, esse mundo não vai sobreviver. Então, é um pouco nesse sentido que eu acho que a gente tem que estar sempre seguindo. Eu acho que pode ser por força, como você comentou, a gente não sabe se é por força ou por vontade, mas sendo pela força ou pela vontade, isso tem que acontecer. Eu queria emendar aqui uma pergunta para vocês, aí já particularizando o tema agora em relação a compras, né? Na visão de vocês, as equipes de compras, né, elas já estão de forma recorrente, como uma boa prática, incluindo critérios de sustentabilidade na escolha dos fornecedores no momento de cotação, no momento de concorrência, ou vocês acham que a maioria ainda está presa aos processos tradicionais de escolha que elas vêm fazendo, né, até aqui? Você acha que a sustentabilidade finalmente entrou na matriz de decisão, na matriz de escolha das empresas, através das equipes de compras? Então eu vou começar por você, Margot, por favor. Eu acredito que hoje as empresas elas mudaram a forma de fazer. Antigamente você registrava empresas para fornecer, olhava os aspectos econômicos e passava para ela participar. Hoje uma empresa, para participar de um processo de licitação, para ela entrar na competição, você analisa vários aspectos além do técnico, né? O técnico você avalia assim ou assim, mas a gente avalia critérios ambiental, direitos humanos, compliance, a parte econômico-financeira das empresas, os projetos que ela apresenta. Então, uma empresa hoje ela é um nível de exigência muito maior para ela iniciar e poder participar do processo. Então, sim, a minha resposta, eu acho que hoje a forma como se avalia, como se qualifica a empresa para ela participar dentro de um processo de compras, ele é muito mais exigente. Então, as empresas têm que pensar muito antes. As ISOs, eu acho que eu posso falar, eu trabalho há muitos anos em compras, então, antigamente, quando você pensava em ISO aqui no Brasil, dificilmente a gente encontrava muitas empresas com ISO. Basicamente, existia a ISO 9000, né? Então, hoje existe a 37.000, a 14.000, a 45.000, que são ISOs que qualificam a empresa nos aspectos de segurança, no aspecto de compliance. Então, hoje, quando você vai para a empresa se qualificar, ela tem que passar por esses procedimentos que são externos, são autoridades externas que avaliam e que determinam a qualificação da empresa. Então, sim, tudo isso mudou e as empresas que não entrarem nesse rol e não começarem a trabalhar com isso, provavelmente elas não vão conseguir entrar nos processos para poder participar de licitações, para ganhar processos e para pensar no todo. Está dizendo que não é mais uma questão de diferencial, né? Antes Exatamente. disso, se não tiver, ela nem se qualifica para entrar no processo, é isso que você está dizendo. Exatamente, é o que eu estava falando, mas exatamente, antigamente você, para dizer assim, a empresa tem uma ISO, é um diferencial. Hoje, quem não tem, não entra. Entendi. É uma condição para isso. E você, César, o que você acha disso? Olha, quando você pergunta se as áreas de compras já adotaram sustentabilidade, você tem que perguntar se a empresa já adotou sustentabilidade, né? E as empresas estão em diferentes estágios de sustentabilidade cada uma, por vários fatores, como a gente já conversou aqui, né? Seja por visibilidade do consumidor,
sei lá, Ambev com água, é a associação direta do consumidor. Puxa, Ambev cuida bem das fontes de água. Coca-Cola com plástico, resíduo de plástico, o que a Coca-Cola faz? Então, tem essa associação e a empresa corre com isso naturalmente. Tem o alinhamento do negócio, a Natura tem os ingredientes da Amazônia como value proposition deles no produto, então funciona super bem. E, principalmente, o que está acontecendo agora é a pressão dos investidores, né? Que tem incluído ESG em todas as medições de risco de oportunidade do que eles estão investindo, né? Então, por exemplo, o presidente da BlackRock entrou nas mídias no começo do ano. BlackRock tem 7 trilhões de investimentos aí em assets pelo mundo e falou claramente que todos os investimentos da empresa vão ser drivados por critérios ESG. Obviamente que essa é uma pressão enorme em cima das empresas que adotariam para isso. Então, então, você tem que olhar o estágio que a empresa está e o interesse dela e alinhamento com ESG. Aí vem o alinhamento do papel de compras, que é fundamental nesse processo, né? Compras é a principal interface entre empresa e seu mercado fornecedor. Se não é, deveria ser, ter esse papel protagonista, né? E para ser essa interface, ela tem que ter o papel de discutir internamente quais são os critérios de escolha do fornecedor, dando o devido peso para o critério econômico e não econômico, todos que a Margot falou aqui. Então, falou de compliance, falou de social, falou de educação, vamos falar disso depois, tá? Então, acaba que compras é um grande influenciador do mercado fornecedor, e ele tem poder para isso, tá? A gente tem vários exemplos, mas eu gosto de contar um exemplo que eu vivi no Banco Real. Isso, você estava lá comigo, André. Estamos falando aí de alguns anos atrás. O banco tinha 1.200 agências pelo Brasil, queria fazer uma RFP de limpeza e conservação de agências. Fizemos uma RFI e vimos que tinha X fornecedores interessados. Depois nós anunciamos que a gente ia exigir certidão negativa de INSS, comprovando o pagamento de benefício e imposto sociais. Quando a gente fez essa exigência, 1/3 dos fornecedores declinaram. Falaram assim, eu não tenho isso, eu não tenho como comprovar. Isso criou não vou dizer um problema, mas foi um desafio que a gente teve, foi 30% na média que declinou, mas teve regiões do Brasil que ficamos sem fornecedores. Então, a gente teve que desenvolver o mercado, entender quais fornecedores que eram compliance, que estariam interessados em investir nessas regiões que a gente estava sem fornecedor, para poder fazer um bid global, ou Brasil todo, relacionado à limpeza e conservação de imóvel, né? Outro exemplo que eu gosto de citar, a Natura, lá em 2014, desenvolveu, junto com uma consultoria, um exercício de monetizar externalidades, né? Externalidade ambiental e social. O que é uma externalidade? Né? É um impacto que ao produzir aquele produto ou bem, está gerando um problema para a sociedade e para o mundo. Então, externalidade ambiental, emissão de CO2, consumo de água, geração de resíduo sólido, externalidade social, educação do empregado, se ela investe ou não, segurança do trabalho, quais são os índices de segurança de acidentes da empresa dele, inclusão de minorias, tudo isso está na régua, estava na régua da Natura lá e de lá para cá só evoluiu, e é muito difícil, né? A Natura gastou muita energia para criar, a área de compras criou, né, uma régua bem sofisticada para a escolha de fornecedor, incluindo todas as externalidades, colocando valor para isso, colocando método de medição, que é outro desafio grande, né? E para isso a área de compras precisou ir para campo, ensinar o fornecedor da cadeia dela, de categorias diferentes, e principalmente incentivá-los a adotar práticas sustentáveis, medir esse impacto e como mitigar a externalidade da cadeia inteira, tá? Então, acho que, resumindo de uma maneira genérica a tua pergunta, depende, então, da empresa, depende da maturidade do setor de compras e do protagonismo que a área de compras, de fato, tem na empresa para puxar essa adoção dos critérios de sustentabilidade na escolha do fornecedor. Show de bola. Resposta super completa.
Eu queria fazer uma observação, ou seja, você falou da BlackRock, teve uma carta que o presidente da BlackRock soltou para os CEOs das empresas listadas há uns anos atrás, que ele fez uma leitura interessante, que ele diz o seguinte: nos próximos anos, boa parte daqueles investidores desses trilhões aí que você citou, eles vão se aposentar, eles vão querer resgatar aquele dinheiro que eles investiram durante a vida inteira, né? Ou seja, eles não vão mais aplicar, eles vão tirar. E vai entrar uma nova massa de investidores, que é gente jovem, que tem outras visões de como escolher o papel que ele vai comprar. E essa gente jovem tem, ou seja, você que é CEO, cuidado, que o teu discurso de venda talvez tenha que ser recalibrado para esse novo público comprador Exato. que está entrando, né? Que endereça muito esse ponto que você falou. Legal. Bom ponto. A sociedade está evoluindo muito rápido, os jovens estão puxando com muita força essa bandeira. Sem dúvida. E a gente estava falando aqui de grandes empresas, né? Falamos bastante da Natura aqui, demos exemplos da Natura mais de uma vez, e talvez ela puxe aí a intenção da próxima pergunta, que as pessoas dizem, muitas pessoas dizem, né, que as empresas que abraçam os princípios de sustentabilidade tendem a ser mais prósperas do que as empresas tradicionais. Não necessariamente tradicionais, mas as empresas que não abraçam os mesmos princípios. Vocês acham que é uma questão de reciprocidade? As empresas se tornam prósperas porque abraçam essas causas, ou abraçaram as causas porque se tornaram prósperas e foram meio que obrigadas a abraçar as causas? Então, como vocês veem aí essa relação de causa e consequência? Começar com você, aqui. César. Então, tá bom. Não, eu definitivamente sim, as empresas estão abraçando, tá? E estão sendo mais bem-sucedidas por conta disso, tá? E não é porque eu sou fã da história, não. É porque os investidores estão medindo isso e estão medindo isso cada vez mais, tá? Os investidores perceberam que as empresas que fazem parte desse grupo, que tem ESG dentro da sua matriz de decisão, elas têm vários diferenciais em relação às que não têm, né? E segundo esses investidores, elas têm uma governança mais austera, e o próprio desempenho em bolsa tende a ser mais positivo a longo prazo. Isso não é achômetro, é medido, tá? E uma melhor governança tem sido percebida como direcionador de bons relacionamentos com o governo e população também, né? Reconhecendo os seus papéis, o papel da empresa na sociedade e não olhando somente o resultado financeiro no bottom line, né? E é importante dizer que isso não significa que olhar ESG não significa que não ganhe mais dinheiro assim. Ao contrário, tá? Os investidores já perceberam que as empresas que têm essa preocupação têm um negócio mais bem estruturado, têm uma qualidade superior de gestão e que acaba levando um melhor desempenho financeiro. A correlação é muito fácil de ver e ninguém mais tem dúvida disso, tá? E você pega Brasil, por exemplo, você pega o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, criado lá em 2005 pela FGV, que mede um retorno médio de uma carteira teórica de ações de empresas de capital aberto listada na Bolsa, que tem ESG na sua pauta, tá? A carteira ISE tem 30 empresas, não é fácil entrar nessa lista, tá? Por exemplo, a Vale saiu depois do evento de Brumadinho, tá? Não fazia mais sentido ela estar nessa considerada uma empresa preocupada com ESG. Ela saiu. Então, não é fácil a empresa estar ali. E desde a criação do índice, essa carteira ISE já está com rentabilidade de 296%, contra 223% do índice Bovespa. Esse é um indicador, tem outros vários aí que separam. Quer dizer, conclusão, não tenho dúvida que as empresas que abraçaram princípios do ESG na sua gestão têm melhor resultado. Isso, graças a Deus, graças à evolução da humanidade, a gente tem certeza que isso veio para ficar. E você, Margot, o que você acha dessa questão da prosperidade das empresas ligadas às questões de sustentabilidade? Eu concordo plenamente com o César. Pelo que a gente vê no mercado hoje, quem fala de sustentabilidade para o mercado das grandes empresas são os CFOs das empresas. São as pessoas que pensam na sustentabilidade financeira também da companhia. Você vê que as empresas que mais investem nisso, o César, eu acho que já deu uma resposta muito completa, eu só
digamos, corroborando tudo que ele falou nesse sentido. As empresas que investem nisso, você vê que são as empresas que crescem financeiramente, são as empresas que estão com maior valor na bolsa. Eu posso falar do meu mundo, o mundo do setor elétrico. A Enel é uma das empresas que fala sobre sustentabilidade. A sustentabilidade está na veia da companhia, está dentro do nosso sangue. Todos os dias se fala na sustentabilidade, todos os dias, e não só se fala, como se traduz no resultado da companhia e nas ações que a companhia tem de energia limpa, digamos, o compromisso da Enel em fornecer energia limpa, em trabalhar a inovação, em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso grande propósito. Então, e isso só se reflete para nós, e eu acho para todas as empresas, e isso em grandes empresas como a gente. Eu acho que o grande viés e o grande compromisso que a gente tem é também trazer toda a nossa cadeia dentro desses conceitos. Então, um dos grandes desafios que a área de compras tem e que a gente trabalha bastante é exatamente isso. Como que eu levo todos esses conceitos para dentro da minha cadeia? E mais além, como que eu vou até a ponta da cadeia? Ou seja, eu vou no fornecedor do meu fornecedor. Então, é nisso que a gente tem trabalhado dentro de compras, em como, naqueles conceitos que eu falei na resposta anterior, em como eu vou exigir dentro da cadeia do meu fornecedor, como que eu vejo como ele faz investimento em economia circular, em como ele apresenta sustentabilidade, como que ele, dentro do meio social, aonde ele está, por exemplo, a gente faz construção de usinas em lugares muito longes, em lugares, digamos, de poucos recursos. Então, o diferencial que eu dou para uma empresa que apresenta planos de desenvolvimento social, de contratação de mão de obra local, aproveitamento de equipamentos e produtos novos. Então, tudo isso eu acho que é muito trabalho de compras e também muito em parceria, como o César comentou, também diz, isso tem que vir da veia da companhia. Compras sozinha não faz, compras acompanha o que é o conceito da companhia como um todo. Eu me lembro de um caso, o César vai lembrar, né, ele citou o banco ABN, né, o Real, que tinha uma propaganda na época que, cá entre nós, a gente que trabalhou lá sabe que aquela mídia correspondia na íntegra, né, o que a empresa de fato acreditava, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas era um filminho que mostrava o banco investindo, que tinham várias empresas que ele podia investir, emprestar dinheiro para as empresas, mas ele falava assim, tem algumas que a gente não quer emprestar, porque não converge com os nossos princípios, mas tem outras que a gente resolveu investir porque converge com os nossos princípios. E olha só que legal, por a gente ter investido nesse cara, por convergir com os nossos princípios, ele cresceu e mais gente investiu nele também, porque ele cresceu e ficou mais relevante no negócio dele. Ou seja, como que essa corrente do bem, né, faz com que essas empresas de fato sejam mais prósperas, né? E a gente fala com orgulho, né, André? A gente estava hoje a gente vê 20, 30 anos na frente do resto do mundo, né? A gente era, né, o pessoal brincava com a gente que a gente abraçava a árvore, etc. Mas no final, botando na ponta do lápis, é um grande mitigador de risco você escolher para quem você empresta dinheiro, em quem que você investe, se você conhece o que ele vai fazer de certo com aquele dinheiro, né? E esse conceito se espalhou e tem dado certo aí, os investidores que entraram nessa estão comemorando. Sem dúvida. E lembrando que, assim, quando a gente fala de ESG, né, a gente tem a questão da governança, o tripé traz muita credibilidade para as empresas. Uma empresa que tem credibilidade, ela naturalmente atrai investimentos, né? Então, esse tripé, ele funciona num ciclo virtuoso, né, em que as três coisas rodando e funcionando agregam, né, um valor para a imagem da empresa que ela naturalmente atrai os investimentos. É muito interessante que tenham essa visibilidade, né? Bom, Érico, o papo tá bom, mas a gente vai ter que dar um break aqui, né? Semana que vem a gente continua com a parte 2 desse assunto, sustentabilidade, um assunto super importante para quem é comprador na cadeia de fornecimento, inclusive, né? E para você, comprador que está assistindo a gente, você já sabe, né? Ativa lá o sininho para você ser lembrado dessa continuação e de todos os outros episódios que a gente também vai lançar, né, Érica? Compartilha com seus amigos esse conteúdo e navega pela nossa biblioteca, que a gente tem muito conteúdo bacana para vocês lá, ok? A gente se vê na semana que vem.